Pinheiro, já é a minha segunda passagem aqui pela OBEI, e sendo eu também tendo formação de formador, já tive uma certificação de coaching, sou alguém que é bastante interessado por desenvolvimento humano, pela parte muito comportamental e mente humana, portanto, falar de produtividade para mim é uma excelente oportunidade e espero literalmente que hoje seja uma sessão produtiva para todos e que possam levar daqui boas ferramentas e, acima de tudo, ganhar uma consciência diferente daquilo que é a produtividade e conseguirem transpor isso então para o modelo de trabalho híbrido ou eventualmente só o home office ou, se tudo correr bem na pandemia, um dia presencial, mas acima de tudo que consigam ser produtivos. Então vou partilhar aqui a minha tela convosco para iniciarmos então aqui o nosso webinar propriamente dito. Ok. Confirmem-me só que já estão a ver a apresentação. Já estamos a ver. Ok, Sim. boa. Obrigado. Então, produtividade em modalidade de trabalho híbrido. Antes de entrarmos diretamente no tema, vou só dar aqui um bocadinho o contexto daquilo que vamos falar hoje. O que é que eu espero que no final, que os meus colegas ouvi-los sejam capazes de fazer no final deste webinar? Que cada um de vocês consiga ter ferramentas para definir a sua própria produtividade, ou seja, o que é que significa produtividade para cada um de vocês. Entendermos as principais vantagens e também os maiores desafios da modalidade de trabalho híbrido, ou seja, dentro desta modalidade, onde é que nós podemos ser mais produtivos e quais é que são os maiores desafios à nossa própria produtividade, portanto, ter essa consciência para conseguir elevar a nossa performance. Ser capaz de aplicar duas ferramentas que eu vou falar convosco, que é a matriz de Eisenhower e o método Pomodoro, portanto, duas estratégias para vocês poderem usar e aprimorar a vossa produtividade. E depois também identificarmos aqui algumas formas e indicadores de conseguirem avaliar a vossa produtividade. Portanto, de certa forma, que uma parte um bocadinho mais de reflexão, uma parte prática, como todos nós gostamos de ferramentas práticas para conseguir aplicar, e depois também perceber como é que nós podemos medir então a nossa produtividade. Então, aquilo que eu gostava de começar por vos perguntar é o que é que para vocês significa ser produtivo? E até vou fazer aqui uma coisa, que é vou parar a minha apresentação durante um bocadinho. E queria perguntar a algum de vocês, aqui ativar a câmera, algum de vocês queira participar no chat ou pelo micro, o que é que significaria para vocês ser produtivo? Alguém quer participar? Estejam à vontade, que aqui não há certo nem errado. Portanto, não vai contar para nota. Conseguir fazer as tarefas no tempo limite ou no tempo que está estipulado, que temos estipulado. Ok. Conseguir fazer as tarefas sem distrações e sem atividades em paralelo, dedicando o tempo reservado para a tarefa somente para a tarefa. Bom ponto, Mateus. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Só para acrescentarmos à nossa discussão? Não? Pronto, mas tanto a Susana como o Mateus tocaram aqui em dois pontos muito interessantes. A questão de ter aqui uma determinada tarefa e conseguir completar aquilo, e o Mateus ainda acrescentou conseguir fazê-lo com foco, sem distrações e estar compenetrado na nossa tarefa. E é muito isso também que vamos falar hoje. Então vou partilhar novamente aqui e vamos continuar então aqui a ver a nossa apresentação. Por que é que eu vos perguntei isto? Porque existe aqui uma definição que é bastante diferente e nós temos em conta, que é ser produtivo é diferente de ter produtividade. Eu sei que pode parecer a mesma coisa, mas é importante nós percebermos que existem diferenças. E se vocês começarem por ver logo o verbo, é uma coisa bastante diferente, ser ou ter. Porquê? Porque eu ter produtividade é um resultado. Ou seja, eu posso não ser uma pessoa produtiva, mas excepcionalmente eu posso ter um dia produtivo. Pode acontecer. Há uma circunstância qualquer, o dia correu-me bem, as coisas estavam um bocadinho viradas para ali e eu ter produtividade é um resultado. Mas eu ser produtivo já é consequência de algo mais. Ou seja, eu ser produtivo já parte de uma identidade. Ou seja, eu tenho determinados hábitos
que me fazem com que eu seja produtivo, ou seja, estou habituado a determinados processos, que são assentes em determinados comportamentos que esses sim geram um resultado. Ou seja, a reflexão que eu quero aqui lançar-vos é perceber que para nós sermos constantemente produtivos, obviamente que nenhum de nós consegue ser produtivo todos os dias, né? Todos nós temos dias maus, mas ser produtivo assenta muito em ter bons comportamentos e, acima de tudo, ter bons processos e hábitos que sustentem a nossa produtividade. Portanto, ninguém consegue ser produtivo se não tiver determinada organização, um processo, usar determinadas estratégias. Então é importante distinguir isto, que é ter produtividade é um resultado, ser produtivo é algo mais, é uma identidade assente em determinados processos e esses sim geram resultados, ok? Então, definição de produtividade. Eu queria lançar-vos aqui também uma imagem muito curiosa do que é que pode ser a produtividade. Ou seja, vai muito de encontro àquilo que a Susana e o Mateus partilharam há pouco. E eu gosto muito desta imagem porque Flávio, fala desculpa muito... estar a interromper, mas nós Diz. vemos ainda o slide que pergunta o que para ti significa ser produtivo. Ok, então espera aí. Agora sim, definição de Já produtividade. consegues? Agora Ok. já está. Ok, boa. Porque é que eu acho esta imagem muito, muito interessante? Remete-nos um bocadinho para aquela fábula, né, da tartaruga e da lebre, em que a tartaruga consegue ganhar uma corrida à lebre, não por ser mais rápida, mas por desleixo da lebre. Aqui não, é a produtividade no assente daquilo que eu falei há pouco da identidade, ou seja, trabalhar de uma forma inteligente, aqui neste caso andar de skate, faz com que a tartaruga, que supostamente não seria tão rápida como a lebre, que consiga ser mais rápida e se calhar ter um bocadinho menos de esforço. Ou seja, é a noção de que nós podemos aplicar determinados comportamentos, determinados processos, para conseguir elevar a nossa produtividade. Então, acrescentando um bocadinho ao que é ser produtivo, será que nós podemos dizer que ser produtivo é ser capaz de fazer a mesma coisa em menos tempo? Vocês concordam com esta definição? Digam-me aí no... Não necessariamente. Pois. Ok. Mais alguém que queira acrescentar alguma coisa? Concordam? Faz sentido? Não faz? Aqui é Oi. sobretudo reflexão. Eu também não concordo. Eu acredito que você terminar antes do tempo não significa que você foi produtivo. Talvez você tenha pulado etapas simplesmente pelo fato de ter um timing. Boa. E é interessante vocês dizerem isso porque é exatamente esse o ponto que eu também queria chegar, que é não necessariamente conseguir fazer coisas muito rápido e em menos tempo significa que sejamos produtivos. Como vocês disseram, podemos estar a saltar etapas. Existe de facto situações onde pode significar produtividade. Vou dar aqui o exemplo quase como se fosse uma corrida, não é? Se nós pensarmos numa corrida de Fórmula 1, se nós tivermos as mesmas condições e eu consigo fazer uma coisa em menos tempo, é sinal que eu consegui vencer. Mas muitas vezes no nosso dia a dia isso não é sinal de nós termos sido produtivos. Como vocês disseram, se calhar conseguimos fazer uma coisa, mas não a fizemos na sua totalidade. Então, avançando um bocadinho mais na nossa reflexão, será que nós podemos dizer que ser produtivo é, com o mesmo tempo, ser capaz de fazer mais coisas? O que é que vocês acham desta afirmação? Também não me parece muito correta, pois se Também com o não. mesmo tempo eu fizer mais coisas, não necessariamente eu estou a fazê-las bem. Uhum, E tem a ver com a organização, se eu consigo ou não organizá-las no tempo estimado, uhum. na altura certa. Exatamente. Ou seja, aqui o ponto que eu quero também apresentar é, eventualmente pode gerar produtividade, mas como vocês disseram, muitas vezes pode não acontecer, porque é um bocado a analogia de um canivete suíço, mas é, nós podemos estar em muito multitasking, estamos a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, só que é que isso acontece? Nós vamos diversificar o nosso foco e provavelmente algumas dessas tarefas nós não vamos conseguir ser tão produtivos porque vamos estar mais focados noutras. Então é isso que vocês disseram, que é ter o cuidado de quando estamos a trabalhar em várias tarefas, pelo menos ter o cuidado de nos focarmos em cada uma delas de forma distinta e não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque podemos saltar várias etapas. Inclusive, nessa cena, eu imagino que aumentar a produtividade poderia implicar em diminuir
a assertividade, o que depois poderia exigir mais tempo para corrigir aquilo que foi feito errado por ter sido Exatamente. feito com foco muito distraído. Ou seja, muitas vezes aqui, como se costuma dizer, quase que era mais produtivo não termos feito nada do que ter feito alguma coisa, porque eventualmente aquilo que fizemos foi pior do que não ter feito nada. Ou seja, é o que estás a dizer de eventualmente fazermos alguma coisa mal e ainda ter o esforço adicional de ter que ir corrigir. Portanto, excelente apontamento. E se eu disser que ser produtivo é ter o mesmo resultado com menor esforço? O que é que vocês acham? Bem, para mim faz sentido. Ou seja, pelo menos concordam que se calhar comparativamente com as duas afirmações anteriores, mesmo que isto não tivesse 100% de produtividade, se calhar está um bocadinho mais perto, não é? Concordam? Concordo que esteja mais Sim. perto. Ok, boa. E porquê é que eu coloquei aqui esta frase? É um bocadinho para vos falar de uma analogia. Não sei se vocês conhecem, que é a analogia do afiar o machado. Basicamente é uma história rápida, que é uma história que se conta quase um concurso de cortar madeira, ou seja, ganhava o concurso quem conseguisse rachar mais lenha num curto espaço de tempo. E curiosamente, quem chegou à final desse concurso, foi um lenhador, ou seja, um homem alto, forte, barba, extremamente bem composto, que à partida conseguiria cortar muita lenha, e o concorrente dele era uma senhora um bocadinho mais idosa, que parecia frágil, parecia ter pouca força. E assim começou o concurso, o homem, o lenhador, começou desde logo a cortar a madeira, com muito afinco, com muito foco, e a senhora mais idosa simplesmente começou a afiar o machado. E a verdade é que quando chegaram ao final do tempo que tinham para cortar a lenha, ela conseguiu cortar muito mais lenha do que o próprio lenhador. Normalmente usa-se esta analogia para quê? Para dizer que muitas vezes é preciso afiar primeiro o machado, ou seja, trabalhar de forma inteligente. Não significa só colocar esforço, se calhar o lenhador até colocou mais esforço e mais foco, mas se calhar não trabalhou de forma tão inteligente. Então acabou por não ter um melhor resultado do que poderia ter se trabalhasse de uma forma e tivesse um processo um bocadinho mais bem preparado, mais adequado, mais otimizado. Portanto, muitas vezes o afiar o machado, nós podemos usar quase como analogia de como é que nós podemos aprimorar e otimizar o nosso próprio trabalho, que isso vai fazer com que sejamos mais produtivos e indo um bocadinho de encontro a esta frase que é, se calhar conseguir ter o resultado com menor esforço. E quando eu digo menor esforço é, se calhar, trabalhar de forma mais inteligente. Faz-vos sentido esta analogia? Sim. Peço Ok. desculpas. Então, voltando só um bocadinho atrás, provavelmente eu estava a dar-vos o exemplo, mas provavelmente não estavam a visualizar. Esta era a primeira definição, o ser capaz de fazer a mesma coisa em menos tempo, tal analogia da Fórmula 1, mas como vocês disseram, podemos estar a saltar etapas. Ao mesmo tempo ser capaz de fazer mais coisas, portanto, eventualmente estar muito em multitasking e não estar a fazer as coisas com o foco necessário para completar cada tarefa da forma mais produtiva possível. E aqui estávamos a falar então da analogia do afiar o machado. Até aqui todos estão a acompanhar? Conseguem ver, certo? Sim, sim, sim. Ok. Certo. Então isto vai de encontro a um bocadinho uma frase muito famosa do Abraham Lincoln, que foi um antigo presidente americano, que ele, a determinado ponto, disse esta frase: se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, passaria 4 horas a afiar o meu machado. Ou seja, fazer uma preparação e trabalhar um bocadinho de uma forma mais inteligente. Vocês concordam que para ser produtivo, se calhar nós temos que perceber qual é que é o machado que cada um de nós tem que afiar? Vocês diriam que isso estava correto? Concordam? Faz sentido? Sim, temos que saber primeiro aquilo que temos, o que é que temos que fazer, para os caminhos que temos que ir, que temos Ok. que organizar. A organização primeiro antes de avançar. Ok. E para ser produtivo nesta analogia que eu vos disse, todos concordam que se eu tiver um machado afiado, eu vou ser mais produtivo do que quem não tiver? Confirmo. Ok. Então eu agora vou-vos lançar aqui, em modo piada, que se calhar não é preciso ter um machado.
Porque se eu tiver uma motosserra, eu consigo ser mais produtivo do que quem tiver um machado afiado. Ou se eu cortar, se eu comprar lenha já cortada, também consigo ser mais produtivo do que vocês. Porquê que eu coloquei aqui estes dois memes dentro desta analogia? Isto é só para... Parece um bocadinho ridículo, mas é só no sentido de que a produtividade é sempre um trabalho constante. Ou seja, se vocês repararem, esta reflexão e esta consciência que eu quis fazer convosco foi quase um indo avançando. Ou seja, vocês começaram por, epá, esta definição não faz muito sentido. Esta não faz, está um bocadinho mais perto. Ok, esta já está mais perto. Ok, enfiar o machado é isso que eu preciso. E eu agora voltei a desconstruir para vos dizer que nós precisamos de afiar o machado, mas é sempre um trabalho constante. Ou seja, vai sempre haver algo mais que nós podemos olhar para o nosso processo e afinar para sermos mais produtivos. Vocês concordam? Sim, sim. Sim. Ok, boa. Pronto, isto foi um bocadinho para refletirmos sobre o que é produtividade. Porquê? Porque eu acho que é muito importante para cada um de nós, nós percebermos o que é que a produtividade significa. Ou seja, se calhar os conceitos que eu usei aqui não faz tanto sentido para vocês por essas palavras. Então é importante nós traduzirmos o que é que para cada um de nós isso significa. Então eu vou partilhar um bocadinho o que é a minha visão, pode estar certa para mim e não ser certa para vocês, mas é um bocadinho para desconstruirmos o que é que pode significar a produtividade e cada um de vocês conseguir traduzi-la. Eu pessoalmente gosto de usar quase esta equação que é atividade vezes tempo elevado a foco igual a resultado. Porquê? Porque para mim a produtividade traduz-se numa atividade que conhece as noções de tempo e foco para gerar um resultado desejado. Ou seja, eu quando vou fazer determinada atividade eu gosto de perceber, ok, quanto tempo é que eu tenho para fazer? Se eu habitualmente faço esta tarefa em 2 horas e por alguma razão eu neste momento só tenho 1 hora para fazê-la, então eu tenho que conseguir fazê-la de forma mais organizada e focada para conseguir ter o mesmo resultado, porque eu tenho menos tempo. Não sei se vos faz sentido, pessoalmente é um bocadinho a forma como eu vejo a produtividade, mas acima de tudo é uma visão que eu partilho convosco também para vos ajudar a perceber que para vocês, que variáveis e que ingredientes é que compõem a vossa própria definição de produtividade. Se calhar para alguns, por exemplo, o Mateus começou muito por falar em distrações, em foco. Então, se calhar para ele, retirar distrações, por exemplo, será uma boa forma dele incrementar a produtividade. E se calhar vai ser diferente a visão que ele tem da visão que eu tenho sobre produtividade. Porque acima de tudo nós sabemos o que é o conceito, mas interessa é perceber como cada um de nós pode aplicá-lo. Faz sentido? Sim, sim. Uhum. Ok, boa. Então, avançando aqui para uma pequena reflexão, até depois, se vocês quiserem apontar estas questões para vos ajudar um bocadinho a perceberem o que é que significa a produtividade para vocês, podem eventualmente copiar estas frases, ou se quiserem tirar um print à tela também estejam à vontade. E deixo aqui algumas questões para vos ajudar na vossa reflexão. Primeiro é o que é que define o conceito de produtividade, ou seja, o que é que para vocês significa produtividade. Por isso é que eu comecei por vos fazer essa pergunta no início do nosso webinar. No final do dia, o que é que tem que acontecer para sentir que fui produtivo? Ou seja, para cada um de nós, se calhar a sensação de ter sido produtivo no dia de hoje é diferente. Eu, por exemplo, ao longo da minha carreira, fui começando a perceber que a energia, para mim, é um indicador muito próprio da minha produtividade. Ou seja, se eu sentir que ao final do dia ainda tenho energia para ter a minha vida pessoal, fazer aquilo que eu gosto e estar bem a nível emocional e a nível mental, então significa que eu fui produtivo. Porquê? Porque consegui fazer tudo o que eu tinha a fazer e ainda assim fazê-lo de forma inteligente e a ter energia suficiente. Por exemplo, para mim pode ser um indicador. Se calhar para vocês pode ser uma outra coisa diferente. O que é que mudaria na vossa vida se conseguissem ser mais produtivos? E aqui é um bocadinho também perceber se cada um de nós afiar o seu machado, onde é que isso vai ter impacto direto na nossa vida. Muito, se calhar, na vida profissional, mas também para muitos de nós na vida pessoal. Se calhar para quem tem filhos, para quem tem família, se calhar ser produtivo pode ter um impacto direto em ter mais tempo para brincar com os filhos, em ter mais tempo de qualidade em família, por exemplo.
e quem ou o quê pode ser um reflexo do vosso aumento de produtividade. Nós temos aqui um exemplo que é comum a todos nós. Se todos nós formos mais produtivos, obrigatoriamente a OBEI também vai crescer. Nós estamos todos ligados. Então, isso seria um reflexo para a OBEI de que estava a ser mais produtiva se cada um de nós gerar mais produtividade. E também é uma forma de vocês terem um exemplo, um indicador direto, palpável, no vosso dia-a-dia, de que estão a ter um aumento de produtividade. Faz-vos sentido estas questões? Sim, sim, total. Sim, sim. Ok, boa. Pronto, eu sei que isto parece um bocadinho menos prático, mas aqui a ideia também é mexer um bocadinho com a nossa consciência sobre o que é a produtividade para depois ser mais fácil nós aplicarmos as ferramentas. Que é um bocadinho aquilo que vocês disseram logo na primeira definição, que é, se calhar não estamos a ser produtivos porque estamos a saltar etapas ou fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque não temos noção e consciência do que é que realmente representa a produtividade. Então, se calhar não estamos a trabalhar de forma inteligente, logo não estamos a ser tão produtivos como poderíamos ser. Então, agora falando um bocadinho da modalidade de trabalho híbrido, né, que é um dos pontos também aqui do nosso webinar, queria só falar aqui com vocês alguns tópicos rápidos do trabalho híbrido, para depois vermos então algumas vantagens e alguns desafios. Como vocês sabem, o próprio nome indica trabalho híbrido, portanto, a possibilidade do teletrabalho ou home office e o trabalho presencial. Uma das poucas coisas que se calhar a pandemia trouxe de bom é que este modelo parece que veio para ficar, portanto mudou um bocadinho a nossa realidade, até provavelmente há alguns anos ainda estava muito fixada a ideia que tinha que ser tudo presencial, que aí é que seríamos mais produtivos, que seria difícil toda a gente estar a trabalhar em home office, e agora nós conseguimos perceber que isso cada vez mais faz parte da realidade, e não só é uma realidade, não é algo para o futuro, é algo já muito do presente. Também assistimos ao fenómeno cultural do Anywhere Office, ou seja, como o próprio nome indica, hoje em dia nós conseguimos perceber que podemos ter a capacidade de trabalhar a partir de qualquer lado, especialmente nós que trabalhamos na área de TIs e tecnologia, facilmente com uma ligação à internet, não interessa o espaço onde estamos, conseguimos desempenhar o nosso trabalho. E como muitas vezes se diz, a modalidade de trabalho híbrido pode ser o melhor dos dois mundos. Só que eu aqui também gosto de dizer que, como qualquer coisa híbrida, tanto pode ser o melhor de dois mundos, como também pode ser o pior dos dois mundos. Depende da forma como nós usamos as vantagens e ultrapassamos estes desafios. Vocês concordam? Há aqui alguém que nunca tenha trabalhado de forma presencial, que, por exemplo, tenha começado na pandemia e tenha sido sempre home office? Sim, eu comecei. Ora bem, então, estou há 6 meses. Sim, foi sempre em home office, fui lá uma, duas vezes, mas não trabalhei no escritório. Não trabalhei propriamente nos escritórios, não. Eu Ok. comecei. Portanto, é interessante já ter a realidade de alguém que já quase não conhece a realidade antiga, digamos assim, do trabalho Não, presencial e consegues continuar a ser produtivo e fazer o teu trabalho, verdade? sim, tem que Portanto, ser. Não, mas também eu não conheço outra realidade, nem, não, mas sou produtiva na mesma. ok. Isto também é um bocadinho para distinguir esta questão do trabalho híbrido, porque nós vamos perceber que ser o melhor dos dois mundos é nós percebermos o que é que o home office e o teletrabalho têm de melhor e o que é que o trabalho presencial tem de melhor. Para quê? Para nós conseguirmos potenciar os dias em que vamos trabalhar presencialmente, usar da melhor forma para conseguirmos ser produtivos, e a mesma coisa para o home office. E aí sim conseguir retirar o melhor de dois mundos. E trago-vos aqui alguns estudos que eu encontrei que basicamente para mostrar que havia muita desconfiança de que o trabalho híbrido ou o home office podia ter uma quebra na produtividade, mas aquilo que estamos a perceber é a produtividade aumentou, em grande parte a satisfação dos trabalhadores também aumentou. Muita gente consegue hoje em dia fazer mais trabalho em menos tempo, cerca de 30%, segundo este estudo.
e 24% consegue fazer o mesmo, mais trabalho no mesmo período de tempo. Portanto, estamos a assistir a um aumento de produtividade e ainda assistimos, por exemplo, a attrition rates, portanto, indicadores de atrito e desgaste que estão também a baixar. Ou seja, há claramente indicações de que o trabalho híbrido ou só o teletrabalho tem vantagens e, nomeadamente, da produtividade até pode ser bastante melhor. E porquê é que será que isso acontece? Algum de vocês tem alguma ideia? Partilhando aqui esta imagem de um open space, daquilo que seria o trabalho tradicional de forma presencial. Alguém tem alguma ideia ou consegue lançar uma suspeita do que é que pode fazer com que nós conseguimos ter mais produtividade em teletrabalho, por exemplo? Bem, eu levantaria o ponto da logística. Então, eu vim no Brasil, então, para chegar no meu trabalho só, eu perdia em torno de 2 horas só para chegar. Então, eram 4 horas perdidas por dia. Então, se você adicionar essas 4 horas no dia, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você tem 4 horas aí extra para você fazer o que você quiser, seja estudo, seja trabalho, seja um hobby, leitura, evolução pessoal, por aí vai. Eu Excelente concordo ponto. e eu acrescento também outro ponto. Me parece que no home office há um número menor de interrupções. Excelente ponto, até porque vai muito de encontro àquilo que eu queria partilhar convosco e fazermos aqui a reflexão para percebermos as vantagens e desvantagens. Vocês tocaram exatamente nos 2 pontos, que é, por um lado, se nós tivermos uma deslocação, é quase como o nosso dia de trabalho não tem 8 horas. No caso que vocês deram, se calhar tinha 12, porque tinha 4 só de deslocação, e isso, parecendo que não, já gera um desgaste que é diferente de nós, por exemplo, acordarmos tranquilos em casa e a seguir irmos trabalhar, estarmos no conforto da nossa casa. Portanto, logo aí já é um indicador que pode afetar a nossa produtividade. E depois, como bem disseram, é acima de tudo as distrações, porque é uma coisa muito interessante, e até há um livro que, caso alguém depois queira ler, que eu acho muito interessante, que é o Deep Work, fala muito sobre isto, que é a reflexão de que um open space que foi montado nas empresas não é o melhor meio para trabalhar a nível de produtividade. Porquê? Por exatamente ser open space, está muito aberto a distrações, estamos muito abertos a determinados estímulos. Isso pode afetar diretamente a nossa produtividade. Porquê? Porque dispersa o nosso foco. E nós em casa, conseguindo à partida ter menos distrações e estar mais focados, conseguimos então retirar mais produtividade do nosso próprio trabalho. Qual é que é a grande questão que nós perdemos muitas vezes no home office? É a questão colaborativa. Ou seja, um open space onde eu estou perto, por exemplo, do meu colega de trabalho, eu se calhar mais facilmente consigo lhe perguntar uma coisa e consigo manter uma parte social. Portanto, este é um bocadinho o contra de estar em home office, mas cá está. O trabalho híbrido vai nos permitir conseguir tirar o melhor dos mundos, que é manter essa parte social e se calhar colocar para esses dias algumas tarefas que eu preciso de perguntar diretamente a alguém ou ver com alguém, e se calhar dedicar a tarefas que só dependem de mim mais ao home office, onde eu preciso estar mais concentrado e mais dedicado àquela tarefa. Então, basicamente, principais vantagens da parte híbrida. Vocês já falaram um bocadinho. O conforto, portanto, não precisarmos de nos deslocarmos e podemos trabalhar em casa. A flexibilidade, um bocadinho podemos trabalhar quase em qualquer lado. A satisfação dos colaboradores vai muito também daquilo que vocês falaram, que é, se eu no final do meu dia tiver mais 4 horas para dedicar à minha vida pessoal, eu se calhar vou ficar muito mais satisfeito. Maior foco, logo maior produtividade, ou seja, eu se conseguir trazer mais para o home office a minha concentração e o meu foco, eu nesses dias consigo ser mais produtivo. E a colaboração seletiva, que é aquilo que eu há bocado referi, que é não termos tantas distrações e tanta interação social. Se nós conseguimos colocar essa interação nos dias de trabalho presencial para aquilo que é realmente importante, nomeadamente alguma reunião importante, discutir alguma coisa de um projeto, ou seja, algo que nós precisamos e conseguimos ser mais produtivos se estivermos à frente daquela pessoa, então conseguimos retirar muito mais produtividade
deste modelo. Faz sentido? Até agora tem alguma questão? Alguém quer Concordo. dizer alguma coisa? Concordo, e eu acrescento um exemplo. Eu me recordo na época em que íamos diretamente ao escritório, em que para fazer uma reunião, muitas vezes era necessário fechar o laptop, levar o laptop para a sala de reunião. Muitas vezes, para chegar à sala de reunião, havia necessidade de tomar um elevador, pegar uma escada, até que a reunião pudesse começar. Às vezes havia necessidade de reservar uma sala de reunião. Hoje, para iniciar uma reunião, basta enviar um link do Microsoft Teams. Ou seja, Exatamente. a própria logística Exatamente. fica muito mais ágil dessa maneira do que os próprios deslocamentos, uma vez já estando dentro do escritório em que se Com- trabalha. Concordo, é um excelente exemplo e acho que até há uma coisa, pelo menos eu também sinto isso da minha parte, não sei se com vocês acontece o mesmo, que eu acho que cada vez mais nós só temos as reuniões que realmente precisamos. Eu sentia que se calhar presencialmente às vezes tinha reuniões que eu chegava ao final e não percebia porque é que tivemos aquela reunião e se calhar hoje eu tenho uma reunião de 5 minutos numa call no Teams que é mais produtiva do que eu ter feito essa logística toda para me reunir. Ou seja, o facto de termos uma logística muito mais fácil de reuniões e ao mesmo tempo, se calhar, fazermos reuniões mais curtas e mais diretas ao assunto, também nos torna mais produtivos. E também o facto dos transportes, imagina, tínhamos uma reunião, sei lá, 9h30, depois até que a gente chegar ao escritório, há atrasos, a reunião nunca chegava nunca começava às 9h30, pronto, começava sempre mais tarde, atrasava. Claro, A pessoa e, estava parada no trânsito, o comboio avariou, sei lá. claro, e cada um de nós é um sistema dinâmico e a gente às vezes esquece isso, mas provavelmente se te acontecesse isso, tu ias para uma reunião já com um nível de stress e de ansiedade Elevado. diferente, exatamente, do que estares em casa, se calhar tranquilamente tomares o teu pequeno almoço, ligares o Claro. computador e rapidamente teres a reunião. Claro que sim. E por outro lado, quais é que são os maiores desafios que nós podemos ter que levar em conta para ter cuidado e eles não nos roubarem a produtividade? É a parte social, também muitos estudos estão a indicar isso, que é toda esta fadiga pandémica, o facto de estarmos isolados, a falta de contacto social, às vezes pode ser complicada e muitas vezes aquilo que eu falei de o lado bom do presencial é a parte colaborativa, ou seja, eu ter uma dúvida e rapidamente se calhar perguntar ao meu colega que está à minha frente ou está ao meu lado. Na parte mais de teletrabalho isso se calhar não acontece tão rápido, embora nós conseguimos rapidamente com uma chamada ou através do chat, mas não é bem a mesma coisa e acima de tudo o lado mais humano desta parte social pode nos afetar um bocadinho. Intensidade digital, não sei se vocês conhecem este termo, mas basicamente tem a ver com o volume de coisas digitais que nós fazemos e é normal que tenha crescido, porque provavelmente basta nós pensarmos que hoje em dia usamos muito mais o e-mail, o chat, o Teams, calls, etc. Portanto, os nossos estímulos digitais estão a aumentar consideravelmente e é normal que isso aconteça, mas também vai criar um desgaste. Ou seja, o desgaste que nós antes tínhamos de logística, de ir para o trabalho e estar presencial, agora se calhar temos um desgaste de mais estímulos ao longo do dia na parte digital. Portanto, isso é um desafio que nós temos de ter em linha de conta para também não afetar a nossa produtividade, porque muitos estímulos também podem criar muitas distrações e mais desgaste ao longo do nosso dia. Eventualmente, o tempo de espera, porque muitas vezes nós podemos estar pendente de alguém e estar ao lado dessa pessoa pode acelerar o processo e muitas vezes no troca de e-mails, fazer chamada, alguém está em reunião, tem aqui alguns entraves que pode eventualmente também alargar o tempo de espera. Da mesma forma, o tempo de espera, o tempo de resposta, ou seja, obviamente que não é muito considerável, porque hoje em dia com a internet nós rapidamente conseguimos também dar resposta às coisas, mas é um bocadinho diferente de nós apercebermos in loco do problema do que alguém enviar uma comunicação, nos ligar, dizer qual é que é o problema, percebermos, resolver, ou seja, existe sempre um tempo de resposta ligeiramente maior. E a questão do multitasking, ou seja, da intensidade digital, eventualmente fazer com que nós estejamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso também afeta um bocadinho a nossa produtividade. E outra coisa também que temos assistido, e vários estudos estão a indicar nesse aspecto, é a questão do burnout. Porquê?
não havendo a logística de ir para o trabalho, ou seja, nós conseguimos estar muito mais concentrados. Se calhar, se nós precisarmos de fazer alguns minutos extra ou trabalhar fora do nosso horário de trabalho, como estamos ali muito perto do laptop, se calhar facilmente nós podemos continuar o nosso trabalho e às vezes o estender isso. E mais aqui a parte de não estarmos tão sociais, não estarmos tão perto das pessoas, pode fazer aqui criar algum desgaste e algum esgotamento eventualmente. Faz sentido estes desafios? Gostavam de acrescentar alguma coisa, alguma perspectiva? Sim. Não faz sentido. Ok, boa. Boa. Então, como é que nós podemos ter o melhor de dois mundos? Só para fazer aqui uma recapitulação rápida. A possibilidade de criar um local de trabalho confortável e sossegado, ou seja, manter a organização, porque trabalhando em teletrabalho temos mais controle sobre as nossas próprias infraestruturas e o nosso espaço de trabalho. Uma coisa muito importante, a possibilidade de fazer pequenos e intensos intervalos de trabalho, ou seja, se calhar não estarmos durante tanto tempo a fazer uma tarefa, mas encurtá-la e fazer uma pausa, voltar, ou seja, ter intervalos onde nos conseguimos ter maior foco, fazer pausas, ou seja, é mais fácil nós em casa se calhar pararmos 5, 10 minutos e pescar um café, como há bocado estavam a dizer, não há necessidade de apanhar um elevador, ir à copa, tirar o café, voltar, se calhar um café de 5 minutos perdemos 20 e em casa rapidamente conseguimos fazer isso e ao mesmo tempo estar a trabalhar. Podemos ter o melhor de dois mundos, porque ter o lado social mais na parte presencial, ou seja, continuar a ter interação com pessoas de forma presencial, mas tendo o teletrabalho, nós conseguimos ganhar horas para o lado pessoal. O exemplo que vocês deram de se eu tiver mais 4 horas, o que é que eu posso fazer com esse tempo? Posso dedicar à minha família, fazer o que eu gosto, a ler, a fazer exercício, a cuidar de mim, várias coisas. E depois outro ponto muito importante é fazer reuniões importantes presencialmente, ou seja, se eu a nível logístico rapidamente consigo fazer uma reunião e torna-se muito mais fácil, então se calhar vou só guardar assuntos muito mais importantes para quando eu vou estar com uma pessoa que só ela é que se calhar consegue me responder a um pedido, que se calhar ela é que vai fazer o levantamento de requisitos de um projeto, ou seja, guardar para a forma presencial algo que nós precisemos mesmo de estar com aquela pessoa. Se for uma coisa rápida, nós rapidamente pelo chat ou pelo Teams, uma call, rapidamente conseguimos ter uma resposta. Então se calhar não vale a pena estar a guardar isso para quando vamos presencialmente, porque podemos fazer facilmente em home office. Faz sentido? Ok. Faz sentido, contanto que se more na mesma cidade, eu acredito, onde a reunião presencial ocorreria. Não sei se fez sentido o que eu disse. Sim. Aqui é mais pensando que estás a trabalhar presencialmente, ou seja, em modelo híbrido, garantidamente que tu alguns dias terias que ir ao teu local de trabalho e aí aquilo que eu digo é, ok, então já que há alguns dias tu vais ter que lá ir, então garanto que nesses dias tu vais usar tarefas que tu precisas mais dessa colaboração e desse feedback direto com alguma pessoa, porque o resto nós podemos fazer no home office onde conseguimos se calhar ter mais concentração. Perfeito. Ou seja, basicamente o que eu quero dizer é, existem aqui dois polos, que é no home office nós conseguimos ter mais foco, então aquilo que só depende de nós tentar fazer aí, e as coisas que dependem mais da resposta dos outros, ou seja, feedback direto com as pessoas, se calhar tentar ter isso no presencial. Claro que nem sempre é possível, mas se nós conseguimos ter isso, conseguimos ter o melhor dos dois mundos. E depois aqui pus só dois memezinhos para descontrair, que agora vamos entrar nas ferramentas, e não sei se já vos aconteceu, mas é muito frequente às vezes nós, quando voltamos de férias e pensamos que está tudo calmo, e depois percebemos que há uma montanha de coisas para ler e para fazer, e muitas vezes temos aquele dia que nós achamos que vai tudo correr bem e vamos ser super produtivos, e depois por alguma razão acabamos o final do dia e parece que não conseguimos fazer nada. Então vou partilhar convosco agora algumas ferramentas para conseguir ajudar aqui à nossa produtividade. Eu gosto muito desta frase
de um grande empreendedor também ligado à produtividade, que ele dizia que nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. Ou seja, muitas das vezes nós não somos produtivos porque tendemos a fazer alguma coisa que se calhar nem sequer era prioritária. Então aqui, aquilo que nós agora vamos falar é muito sobre conseguirmos definir as nossas próprias prioridades. Ou seja, se eu conseguir perceber o que é que eu preciso de fazer já, o que é mais urgente, o que é mais importante, então se calhar eu consigo ser mais produtivo porque deixo de estar distraído, se calhar deixo de estar a fazer uma tarefa que não é assim tão importante e consigo elevar facilmente os meus níveis de produtividade. Ou seja, muitas vezes nós temos ali as prioridades, mas acabamos por estar a fazer alguma coisa que se calhar não era assim tão prioritária. Aqui é uma brincadeira, mas é quase, imaginando que temos um problema qualquer em produção ou alguma coisa grave, e era quase como alguém dizer, ok, espera aí um bocadinho que eu estou a organizar a minha caixa de correio. Portanto, é muito importante nós, quando estamos no nosso dia de trabalho, conseguir definir as nossas prioridades, perceber o que é que temos que atacar primeiro, onde é que temos que colocar o nosso foco na maior parte do tempo e conseguir tirar a maior produtividade do nosso dia. Portanto, nós agora vamos falar da matriz de Eisenhower, que veio deste senhor, que foi um dos responsáveis das Forças Armadas dos Estados Unidos e que na década de 50 viria-se a tornar presidente dos Estados Unidos. Ele tem uma frase muito interessante que ele diz: tenho dois tipos de problemas, o urgente e o importante. E esta frase é muito interessante porque não sei se vocês conhecem a matriz de Eisenhower, mas ela basicamente assenta muito sobre isto, sobre o que é urgente e o que é importante. Alguém conhece a matriz de Eisenhower? Já alguém ouviu falar desta ferramenta? Eu já ouvi falar, já vi o pessoal utilizando, mas nunca utilizei. Ok. Então vai ser uma boa forma de consolidar e eventualmente recordares aqui alguns conceitos, e para quem não conhece, fica aqui uma ferramenta que podem usar no vosso dia-a-dia. Basicamente é uma ferramenta de gestão de tarefas, ou seja, vai de encontro àquela brincadeira que eu há bocado coloquei, que é como é que nós podemos definir as nossas prioridades, ou seja, qual é que é as tarefas que eu tenho que fazer primeiro, e basicamente assenta aqui em duas grandes grandezas, que é a importância e a urgência. Isso faz com que nós tenhamos 4 quadrantes e dividimos as várias tarefas por cada uma destas duas identidades, ou seja, eu posso ter uma tarefa que é importante mas não é urgente, ou seja, normalmente é uma coisa que nós sabemos que temos que fazer, mas existe tempo. Normalmente quando nós estamos num projeto longo, por exemplo, estamos em fase de desenvolvimento de um projeto, é um desses exemplos. Nós sabemos que temos um determinado prazo, que é importante nós vamos fazendo as nossas ações, mas temos tempo. Portanto, é algo que nós podemos planear e podemos ir fazendo. Temos o urgente e importante, ou seja, é uma coisa que temos que atuar já, tem que ser resolvida. Por exemplo, se acontecer algum problema em produção, alguma coisa grave, alguma coisa no nosso dia a dia que é preciso ser resolvida logo, é uma prioridade, temos que atacar e fazer de imediato. Temos as coisas que não são nem urgentes nem importantes, portanto, provavelmente são uma distração, é alguma coisa que não é algo que devemos estar a fazer e, portanto, devemos acortar. E temos de ter uma coisa que é urgente, mas não é importante. Ou seja, normalmente tem muito mais a ver com e-mails, calls, etc. Ou seja, coisas que convém nós darmos uma resposta rápida, mas que normalmente se nós não respondêssemos, como eu costumo dizer, ninguém vai morrer por causa disso. Ou seja, é uma coisa que pode criar eventualmente um bocadinho de entropia, mas não é assim um problema tão grave quanto isso. E se nós agora virmos com mais atenção cada um destes quadrantes, basicamente cada um deles se divide numa tarefa, que é, se eu tiver uma coisa que é urgente e é importante, eu devo fazer já, porque eu tenho que resolver agora neste momento. Ou seja, é urgente, eu tenho pouco tempo, é importante, tem um grande impacto, então eu devo já resolver. É a minha prioridade. Se eu tiver uma data de tarefas e eu perceber que esta é que é urgente e importante, então eu devo me dedicar já a ela e resolvê-la, e assim que ela estiver terminada é que eu vou partir para as outras tarefas. Se eu tiver, por exemplo, uma tarefa que não é urgente, mas é importante, eu posso agendar. Ou seja, eu tenho mais tempo, eu posso planear, eu posso colocar na minha agenda, posso perceber, ok,
tenho agora esta coisa prioritária, não posso fazer agora, ok, vou fazer daqui a pouco, por exemplo, às 11, ou seja, das 9 às 11 vou resolver este problema e vou continuar aquela tarefa quando esta estiver terminada. Se eu tiver uma coisa que é urgente, mas não é importante, eu posso delegar. Ou seja, se não depende do meu tempo e do meu foco, eventualmente eu posso passar essa tarefa a outra pessoa. Ou eventualmente posso, por exemplo, ter um processo já dentro da minha equipa. Por exemplo, vamos imaginar que já existe um processo documentado, como é que aquilo funciona. Posso eventualmente usar isso, passar a outra pessoa e dar-lhe toda a informação para ela conseguir resolver aquilo que é urgente e deve ser feito, mas que não é o meu foco prioritário neste momento. E depois as coisas que não são nem importantes nem urgentes, eu devo eliminar. Ou seja, se vocês ao longo do vosso dia perceberem que têm coisas que estão a retirar o vosso tempo e que não são prioritárias nem são importantes, então por isso simplesmente devem tentar eliminá-las do vosso dia-a-dia de trabalho. Têm alguma dúvida? Conseguiram perceber a matriz de Eisenhower? Muito bom. Sim? Ficou claro. Ok, boa, boa. Porque se vocês tiverem este exemplo, é um exercício interessante ao longo do vosso dia, vocês tentarem pensar onde é que encaixa cada uma das vossas tarefas. Isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. E outra coisa que eu gosto sempre de acrescentar, isto é uma visão pessoal, mas também vos pode ajudar, é olhando um bocadinho para o que é urgente e para o que é não urgente. Normalmente, quando eu tenho esta parte de urgência, eu digo que normalmente convém ter um processo documentado. Ou seja, se eu tiver um script, se eu tiver algo que me diz os procedimentos que eu devo fazer, vai-me ajudar muito aqui. Porque se for uma coisa que eu preciso de fazer já, eu nem sequer preciso de pensar. Se eu tiver uma coisa documentada, eu sigo aquilo e consigo executar. Por outro lado, se for uma coisa que não é assim tão importante, eu posso usar esse procedimento e passá-lo a alguém. Porque se ele está documentado, então rapidamente alguém consegue seguir aquilo e executar. Por outro lado, toda a parte que é não urgente, eu normalmente digo que pode ser interessante nós analisarmos como é que nós podemos otimizar. Ou seja, há uma coisa que eu normalmente faço com frequência e tenho algum tempo para fazer, é: será que existe uma forma de eu fazer isto melhor e mais rápido? Ou seja, será que eu posso, vamos imaginar o exemplo dos mails, né? Se eu criar uma regra, eu já estou a conseguir gerenciar melhor os meus e-mails. Não é uma coisa urgente, mas se eu fizer isso, eu já consigo ser mais produtivo. E se calhar também consigo criar uma regra qualquer que elimine coisas que eu não preciso. Portanto, se eu criar automatismos que ajudem a potenciar a minha atividade e que ao mesmo tempo consigam reduzir as minhas distrações, também vai ajudar na minha produtividade. Agora olhando aqui para esta imagem, alguém que reconhece o que é isto? Alguém já viu esta imagem deste tomate? Alguém sabe o que é isto? É o Pomodoro, uma técnica Exatamente. muito boa de produtividade e foco. Boa, Não. boa. Já estou a ver que temos alguém que conhece. Boa. E sabes, já que tu identificaste que é o Pomodoro, sabes de onde é que veio a técnica e como é que ela surgiu? A sua origem eu desconheço. Ok. Então vou dar só um contexto porque acho que também é interessante. Basicamente era um italiano chamado Francisco Cirilo e ele descobriu esta técnica por acaso. Ele era estudante, na altura, na década de 80, ele estava na faculdade a estudar e tinha um destes relógios. Ele tinha um relógiozinho destes, em forma de tomate, e Pomodoro porquê? Porque era um tomate, mas Pomodoro é tomate em italiano e o Francisco Cirilo era italiano. Portanto, vem daí a técnica Pomodoro. E basicamente o relógiozinho dele dava para regular até 25 minutos. Então o que ele fazia é, ele colocava o timerzinho, colocava o relógio para dar 25 minutos e quando aquilo tocava ele fazia uma pausa, voltava a colocar o relógio, voltava a estudar durante 25 minutos, a fazer uma pausa, 25 minutos, a fazer uma pausa. E assim, sem querer, ele percebeu, conseguia ser mais produtivo a estudar e acabou por originar esta técnica que eu vos vou falar agora a seguir.
Então, basicamente, como é que isto funciona? De uma forma bastante simples. Funciona em ciclos, portanto, nós vamos ter sempre aqui intervalos de 25 minutos focados, ou seja, a nossa ideia é, eu tenho uma atividade para fazer, ok, então eu vou definir aqui 25 minutos para me dedicar exclusivamente a fazer isto. Assim que acaba esses 25 minutos, eu faço uma pausa. Passo ali 5 minutos, depois volto-me a concentrar e volto novamente a estar 25 minutos focados. Volto a parar 5 minutos, volto a focar-me durante 25, volto a parar 5 minutos, volto a parar 25 e aqui sim, ou seja, no fim de eu completar 4 ciclos de 25 minutos, eu faço uma pausa maior de 15 a 20 minutos. Ou seja, para garantir que eu a seguir, quando voltar a fazer novamente 4 ciclos de 25 minutos, eu consigo voltar a estar concentrado. Porque é que esta técnica é muito boa? Porque nós já percebemos que a nível do nosso cérebro, nós temos uma grande dificuldade que é, depois de sensivelmente 60 minutos, o nosso foco e a nossa concentração começa a baixar de forma considerável. Então o que isto permite é ter intervalos curtos de grande foco, fazer muito bem as nossas atividades e depois ter pausas para recuperar e voltar a colocar grande foco nessa atividade. E é interessante nós percebermos que 25 minutos funciona muito bem, porque não sei se vocês conhecem este dado, mas o tempo que o nosso cérebro demora a passar de uma tarefa para outra, ou seja, imaginando que vocês estão a fazer alguma coisa, são interrompidos e têm que voltar a fazer a mesma coisa, o nosso cérebro demora cerca de 24 a 25 minutos a voltar a estar totalmente focado naquela tarefa que vocês tinham abandonado. Então é quase um tempo deste Pomodoro. Portanto, é muito interessante e acreditem que se usarem, eu próprio tento sempre colocar isto no meu dia a dia e ajuda bastante a sermos mais produtivos. Mas vocês podem perguntar, Flávio, mas tem que ser mesmo 25 minutos? Eventualmente não, porque isto é muito mutável, né? Nós não sabemos no nosso dia a dia se conseguimos ter sempre 25 minutos. Eventualmente podemos ajustar, se calhar temos uma interrupção e se calhar só conseguimos 15, se calhar vimos que conseguimos manter o foco e fazemos 30, mas aqui o que é fundamental e é importante é ter esta noção de intervalos curtos de trabalho intenso e ter pausas intermédias que nos permitam manter sempre o foco. Sim. Há aplicações para Android, acredito que também haja para iPhone. Sim, se tu procurares... que ajuda. Eu utilizo uma chamada Focus To Do. Essa Focus To Do, Okay. ela já cria para si o relógio de 25 minutos, ela inicia o descanso depois de 5 minutos, o descanso maior de 15 também, já está dentro dela. É uma aplicação muito interessante. Boa. Eu também tenho uma que é o Focus Keeper, mas provavelmente faz exatamente a mesma coisa. Existem várias, mas é uma excelente forma até de hoje em dia nós, pá, ao contrário do senhor da década de 80, não precisamos de andar com alarmes, né? Uma aplicação hoje em dia é excelente para conseguirmos fazer isso. Claro que sim. E uma grande vantagem que eu vejo desse método também é poder utilizar os 5 minutos para ir tomar um café, uma coisa assim, sem culpa também. Por não estar nesse momento sendo produtivo. Mas na verdade esse descanso já estava programado, já estava determinado. Exatamente, porque isto mexe muito com a nossa dopamina e o nosso sistema de recompensa, que é muito diferente de eu fazer uma pausa de 5 minutos, mas cá tive 25 minutos distraído, ali não, é 5 minutos que eu realmente mereço, porque eu, entre aspas, mereço porque estive bastante focado e a fazer trabalho durante aqueles 25, e aqueles 5 vão ser fundamentais para que eu, nos próximos 25, volte a conseguir ser muito produtivo. Não sei se alguém queria dizer alguma coisa. Há bocado, creio que era a Susana que ia dizer alguma coisa, se calhar interrompido. Não. Ok. Não, é eu que falei. Tem pro Google Chrome também algumas extensões, como Marinara. Uhum. Sim, hoje em dia existe várias extensões, várias aplicações, portanto, eu não coloquei aqui nenhuma porque existem várias, eu acho que se cada um pesquisar e ver aquela que lhe melhor serve, acho que vai ser uma excelente adição para conseguir aplicar este método. Aqui, rapidamente, só mostrar como é que funciona um ciclo. Portanto, basicamente, como vocês viram, 4 ciclos de 25 minutos e depois temos aqui uma pausa
O típico Pomodoro são 15, mas pronto, eventualmente há quem defenda 20, 30 minutos. Aqui basicamente o conceito importante é perceber que ao final de 4 ciclos de 25 minutos fazemos uma pausa maior, que normalmente há de ser sempre superior ou igual aos intervalos intermédios, ou seja, aqui temos 5, portanto vai ser sempre de 15 ou eventualmente superior. Pronto, e podemos usar isto ao longo do nosso dia e dentro do trabalho home office, quando estamos nessa possibilidade de teletrabalho, é uma excelente forma de poder usar isto porque temos mais controle do nosso tempo, conseguimos estar mais focados, então usar esta técnica pode ser muito interessante para aumentar a nossa produtividade. Por último, uma técnica muito simples, mas que também pode ajudar bastante, é uma das técnicas que se usa no controle dos aviões. Para quem não tenha percebido, isto é o painel de controle de um avião. Provavelmente como eu, se vocês não conhecem nada de aeronáutica, muitas das coisas que está aqui não vos diz muita coisa, mas basicamente a técnica que eu vos trago é o chamado apontar e dizer em voz alta. Ou seja, o que normalmente os pilotos de aviões fazem, quando tem o piloto e o subpiloto, é eles trocam entre si a validação de cada uma das coisas. Então, normalmente eles apontam do género, ok, combustível, está ok, altitude, está ok, pressão, está ok. Isto é uma técnica muito simples, mas às vezes é muito interessante, porque não sei se já vos aconteceu, mas às vezes nós estamos tão embrenhados, tão focados dentro da nossa tarefa, que às vezes temos ali um erro, que é uma vírgula, é um ponto, é uma coisa tão simples, mas que nós não conseguimos ver. Então às vezes o apontar e dizer em voz alta ou pedir a alguém pode ajudar muitas vezes a sermos produtivos e a desbloquear ali um problema. É quase um double check e muitas vezes quando nós não estamos a conseguir ver alguma coisa, em vez de estarmos sempre ali a insistir, é procurar uma perspectiva vinda de fora e dizer, olha, o que é que tu vês aqui de errado? E se calhar rapidamente a pessoa identifica, olha, falta-te uma vírgula, falta-te um ponto. E rapidamente ultrapassamos um problema que se calhar, se tivéssemos ali 5, 10 minutos, não íamos conseguir achar. E é uma forma quase de resolver um obstáculo de uma forma muito simples. Se estivermos, por exemplo, em home office, ok, não dá para ter alguém ao lado que faça essa validação, mas eventualmente podemos sempre mandar uma mensagem ou fazer uma call e, olha, tenho aqui este problema, não consigo identificar o que é que me falta aqui, o que é que tu vês de diferente. Então é só uma estratégia muito simples, mas que muitas vezes ajuda a desbloquear alguns impasses, algumas coisas que estejam a bloquear a nossa produtividade. Fez sentido este truquezinho? Já vos aconteceu alguma vez no dia a dia a falta de uma vírgula, a falta de um ponto, alguma coisa? Já. Acredito que sim, acredito que sim. E agora a pergunta que eu vos faço é: como podemos avaliar a nossa produtividade? Portanto, vou lançar-vos normalmente aqui só algumas perguntas para reflexão. Portanto, se vocês quiserem apontar ou depois tirar print da tela, estejam à vontade. Uma delas é: fui capaz de fazer aquilo que defini que ia fazer e porquê? Ou seja, se eu chegar ao final do meu dia e perceber, ok, eu defini que ia fazer isto e realmente cumpri, ou não cumpri, porquê? Muitas vezes, se calhar, nós chegamos ao final do nosso dia e aconteceu imprevisto. Eu tinha definido determinadas tarefas e não fiz, mas não foi porque não tivesse focado ou não fosse produtivo, foi porque simplesmente as circunstâncias mudaram. Isso pode ser um dos indicadores de final do dia nós percebermos se fomos ou não produtivos e se não fomos, porquê? Ou seja, fomos nós os responsáveis, temos controle sobre isso, ou foi alguma coisa exterior que nos limitou e impediu de ser produtivos como nós gostaríamos? Pois, consegui estar focado durante o tempo que estipulei, ou seja, se nós formos usar a técnica de Pomodoro, durante aqueles 25 minutos eu realmente estive focado a fazer aquilo que eu disse que ia fazer, ou eu estive distraído, estive a interromper, fui ver alguma coisa, não trabalhei como eu gostava de ter trabalhado. É uma reflexão interessante para nós percebermos a produtividade. Depois, onde é que eu preciso de afiar o meu machado? Ou seja, usando aquela analogia, é onde é que eu posso melhorar? O que é que eu no meu dia a dia posso afinar
para ser um bocadinho mais produtivo, para trabalhar de forma mais inteligente. E se eu chegasse ao final do meu dia com mais energia, o que é que precisa de mudar para isso acontecer? Ou seja, eu chego ao final do meu dia com energia para fazer a minha vida pessoal e fazer aquilo que eu gosto, senão o que é que eventualmente precisa de mudar? Porque aqui também a reflexão é sermos muito produtivos no nosso trabalho, mas ao mesmo tempo manter toda a parte pessoal e toda uma energia para conseguir fazer também as tarefas da parte pessoal. Então é uma reflexão importante para percebermos se alguma coisa não está ok e chegamos ao final do dia exausto, o que é que pode estar a acontecer? Será que eu não estou a ser tão produtivo? Ou será que eu estou se calhar com uma carga de trabalho muito grande que está a impedir que eu consiga de facto fazer as coisas todas de uma forma organizada e produtiva ao longo do dia? Portanto, para terminarmos, até porque já todos vimos de um dia de trabalho, portanto também não quero roubar muito mais tempo a vocês, só fazer aqui uma pequena síntese do que é que falámos. A definição pessoal de produtividade, portanto, aquela reflexão sobre como é que nós podemos chegar a uma definição e ao sentido da nossa própria produtividade pessoal. As vantagens e os desafios da modalidade de trabalho híbrido. Estratégias para aumentar a produtividade, falámos da matriz de Eisenhower e o método Pomodoro. E o apontar e dizer em voz alta, portanto aqui 3 técnicas rápidas. E depois a reflexão sobre como avaliar a produtividade, ou seja, como é que nós ao longo do nosso dia podemos pensar e avaliar que indicadores é que nos vão dizer que conseguimos ser ou não produtivos. Deixo aqui para terminar algumas sugestões, eventualmente alguém que queira ler um bocadinho mais sobre o assunto. Eu próprio tenho estes 3 livros, portanto já os li e sei que são interessantes. Este o Deep Work é sobre foco, portanto sobre trabalhar concentrado e focado. Este fala muito sobre produtividade, portanto smarter, faster and better, portanto como é que nós conseguimos trabalhar de uma melhor forma. E este, não sendo sobre produtividade, fala sobre comportamento e tem muitas dicas sobre como nós podemos melhorar alguns comportamentos e como isso tem impacto direto na nossa produtividade. Deixo-vos aqui também os meus contactos, eventualmente se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem partilhar alguma coisa, tiverem alguma questão, estejam à vontade também para contactar.